Capítulo 4. O coelho envia uma pequena conta. Era o coelho branco, caminhando de volta, de forma lenta e olhando ansiosamente como se tivesse perdido algo. Ela o ouviu murmurando para si mesmo: a duquesa, ó minhas queridas patas, ó meu pelo e bigodes, ela irá me executar, tão certo quanto os furões são furões. Onde posso tê-los derrubado, eu me pergunto. Alice rapidamente adivinhou que ele procurava o leque e o par de luvas brancas de crianças, e, muito amavelmente, começou também a buscá-los aqui e ali, mas não conseguiu avistá-los em lugar algum. Tudo parecia ter mudado desde seu nado na lagoa, e o grande salão, com a mesa de vidro e a portinha, desaparecera por completo. Logo, o coelho notou Alice, enquanto ela procurava ao redor, e a chamou em um tom zangado. Ora essa, Mary Ann, o que você está fazendo aqui? Corra agora para casa e me traga um par de luvas e um leque, rápido, já! E Alice ficou tão assustada que fugiu imediatamente na direção em que ele apontava, sem tentar explicar o erro que havia ocorrido. Ele achou que eu fosse sua criada, disse para si mesma enquanto corria. Quão surpreso ele ficará quando descobrir quem sou. Mas é melhor levar-lhe o leque e as luvas, isto é, se eu puder encontrá-los. Enquanto dizia isso, encontrou uma casinha arrumada, a qual possuía uma placa de latão brilhante com o nome C. Branco gravado na porta. Ela entrou sem bater e subiu as escadas rapidamente, com muito medo de encontrar a verdadeira Mary Ann e ser expulsa antes de encontrar o leque e as luvas. Que estranho, disse Alice para si mesma, estar fazendo tarefas para um coelho. Suponho que logo adinava me enviar ordens também. E ela começou a imaginar o tipo de coisa que aconteceria. Senhorita Alice, venha aqui imediatamente e prepare-se para a sua caminhada. Estou indo num segundo, ama, mas tenho de ficar tomando conta para o camundongo não sair. Só que não acho, Alice continuou, que eles deixariam a Dinah ficar em casa se ela começasse a dar ordens às pessoas desse jeito. A essa altura, ela havia entrado em um pequeno quarto arrumado com uma mesa na janela. E sobre ela, como esperava, um leque e 2 ou 3 pares de pequenas luvinhas brancas. Ela pegou o leque e um par das luvas e estava saindo do quarto quando seus olhos perceberam uma pequena garrafa que estava perto do espelho. Desta vez, não havia etiquetas com as palavras "beba-me", mas mesmo assim, ela a abriu e colocou nos lábios. Sempre que como ou bebo qualquer coisa, ela disse consigo mesma, sei que algo interessante é certo de acontecer. Então vou ver o que essa garrafa faz. Espero que isso me faça crescer de novo, pois realmente estou cansada de ser uma coisinha tão pequenininha. Foi o que aconteceu, e muito antes do que esperava. Antes de beber metade da garrafa, ela sentiu a cabeça pressionada contra o teto e teve que se curvar para evitar que seu pescoço fosse quebrado. Ela largou a garrafa apressadamente, dizendo para si mesma, isso é o suficiente, espero não crescer mais, porque desse jeito não posso sair pela porta. Gostaria de não ter bebido tanto. Ai, era tarde demais para lamentar. Ela continuou crescendo e logo teve de se ajoelhar no chão. Em outro minuto, não havia espaço nem para isso, e tentou o efeito de deitar-se com um cotovelo contra a porta e o outro braço enrolado sobre a cabeça. Ainda assim, continuou crescendo e, como último recurso, colocou um braço pela janela e um pé pela chaminé e falou para si mesma, agora não posso fazer mais nada, aconteça o que acontecer. O que será de mim? Felizmente para Alice,
A garrafinha mágica atingira o efeito total, e ela não cresceu mais. Ainda assim, era muito desconfortável e, como parecia não haver chance de sair do quarto novamente, não admira que ela se sentisse infeliz. Era muito mais agradável em casa, pensou a pobre Alice, quando não se estava sempre ficando grande ou pequena e recebendo ordens de ratos e coelhos. Chegou quase a desejar não ter descido por aquela toca de coelho. No entanto, é bastante interessante esse tipo de vida. Realmente me pergunto o que pode ter acontecido comigo. Quando lia contos de fadas, imaginava que aquelas coisas nunca aconteciam. E agora, cá estou eu, no meio de uma. Deveria haver um livro escrito sobre mim. Ah, isso deveria. E quando eu for grande, vou escrever um. Mas sou grande agora, acrescentou num tom pesaroso. Pelo menos aqui não há mais espaço para crescer mais. Mas então, pensou Alice, nunca mais envelhecerei mais do que sou agora? Será um conforto, de certa maneira, nunca ser uma mulher velha, mas então sempre ter lições a aprender. Ah, eu não iria gostar disso. Oh, Alice, sua tola, ela respondeu a si mesma. Como você pode aprender lições aqui? Ora, dificilmente há espaço para você, muito menos para os livros. E assim ela continuou, tomando primeiro um lado e depois o outro, e conversando bastante sobre tudo isso. Mas depois de alguns minutos, ouviu uma voz lá fora e parou para escutar. Marianne, Marianne, a voz gritou, traga-me minhas luvas agora. Então ouviu o som de passinhos nas escadas. Alice sabia que era o coelho vindo procurá-la e tremeu até sacudir a casa, esquecendo de que agora era cerca de 1000 vezes maior do que o coelho e não tinha motivo para temê-lo. Logo, o coelho aproximou-se da porta e tentou abri-la. Mas como se abria pelo lado de dentro e o cotovelo de Alice estava pressionado com força contra ela, essa tentativa foi um fracasso. Alice o ouviu dizendo para si mesmo, então vou dar a volta e entrar pela janela. Não vai? Não. Alice pensou, e depois de esperar até conseguir ouvir o coelho logo abaixo da janela, ela subitamente estendeu a mão e fez um arranco no ar. Ela não apanhou nada, mas ouviu um pequeno guincho, uma queda e um estrondo de vidro quebrando, do que concluiu que era possível que ele tivesse caído em uma estufa de pepinos ou algo do tipo. Em seguida, veio a voz irada do coelho. Pet, Pet, onde você está? E depois, uma voz que ela nunca tinha ouvido antes. Com certeza estou aqui, catando maçãs, Vossa Excelência. Catando maçãs, pois sim, retrucou o coelho, irritado. Aqui, venha me ajudar a sair disso. Sons de mais cacos de vidro quebrando. Agora diga-me, Pet, o que é aquilo na janela? Com certeza é um braço, Vossa Excelência. Que braço, seu pateta? Quem já viu braço daquele tamanho? Como? Ocupa a janela inteira. Claro que ocupa, Sua Excelência, mas não deixa de ser um braço. Bem, de qualquer maneira, ele não tem nada que ver fazer ali. Vá e suma com ele. Em seguida, fez-se um longo silêncio, e Alice pôde ouvir apenas uns cochichos vez por outra. Como? Com certeza não gosto disso, Vossa Excelência. Nada, nada. Faço o que estou mandando, seu covarde. E por fim, ela abriu a mão de novo, fazendo outro gesto de agarrar algo no ar. Desta vez, houve 2 guinchos e mais sons de vidro quebrando. Quantas estufas de pepino, pensou Alice. O que será que vão fazer agora? Quanto a me puxar pela janela, eu bem queria que pudessem.
tenho certeza de que não quero ficar aqui nem mais um minuto. Ela esperou por um tempo, sem ouvir mais nada. Finalmente, ouviu um ressoar de rodas de carrinhos de mão e o som de muitas vozes conversando. Ela ouviu as palavras: "Onde está a outra escada?" "Ora, eu só tinha que trazer uma. Bill está com a outra. Bill, traga-me isso, rapaz. Aqui, coloque-os neste canto. Não, amarre-as primeiro. Elas ainda não chegarão à altura suficiente. Oh, elas ficarão altas o suficiente. Não seja meticuloso demais. Aqui, Bill, segura esta corda. O telhado suportará? Preste atenção naquela telha solta. Oh, está caindo. Cuidado com a cabeça." Um estrondo. "Agora, quem fez isso?" "Imagino que foi o Bill." "Quem deve descer pela chaminé?" "Eu é que não vou." "Vá você." "Eu que não vou." "Bill tem que descer." "Ei, Bill, o patrão diz que você tem que descer pela chaminé." "Ah, então o Bill tem que descer pela chaminé, não é?" Disse Alice para si mesma. "Ora, eles parecem colocar tudo em cima do Bill. Eu não ficaria no lugar desse Bill nem por um bom negócio. Essa lareira é estreita, com certeza, mas acho que posso dar alguns pontapés." Ela puxou o pé o mais longe que pôde da chaminé e esperou até ouvir um pequeno animal, não conseguia adivinhar de que tipo era, arranhando e se arrastando na chaminé perto dela. Então, dizendo para si mesma: "Este é o Bill", deu um chute forte e esperou para ver o que aconteceria a seguir. A primeira coisa que ouviu foi um coro geral. "Lá vai o Bill." Depois, a voz do coelho sozinha: "Vocês, perto da cerca, peguem-no." Depois silêncio. E então outra confusão de vozes. "Segure firme a cabeça. Conhaque, agora. Não o façam engasgar. Como foi, companheiro? O que aconteceu com você? Conte-nos tudo." Por último, veio uma voz fraca e estridente. "Esse é o Bill", pensou Alice. "Bem, eu nem sei." "Chega, obrigado, estou melhor agora." "Mas estou muito confuso para lhes contar. O que eu sei é que uma coisa bateu em mim como um boneco saltando de uma caixa de surpresa. Voei como um foguete." "Foi mesmo, velho amigo," os outros disseram. "Precisamos queimar a casa," falou a voz do coelho, e Alice gritou o mais alto que pôde: "Se fizerem isso, soltarei Dinah atrás de você." Houve um silêncio mortal instantâneo, e Alice pensou consigo mesma: gostaria de saber o que farão a seguir. Se eles tivessem algum bom senso, arrancariam o telhado. Depois de 1 ou 2 minutos, começaram a se movimentar novamente, e Alice ouviu o coelho dizer: "Um carrinho de mão servirá." "Um carrinho de mão de quê?" pensou Alice, mas não teve muito tempo para ponderar, porque no momento seguinte, uma chuva de pedrinhas passou pela janela e algumas a atingiram no rosto. "Vou acabar com isso," disse para si mesma e berrou: "É melhor não fazerem isso de novo." O que produziu outro silêncio mortal. Alice notou, com alguma surpresa, que as pedrinhas estavam se transformando em pequenos bolos enquanto estavam no chão, e uma ideia brilhante surgiu em sua cabeça. "Se eu comer um desses bolos," pensou ela, "certamente haverá mudanças no meu tamanho, e como não posso me tornar maior, suponho que devo me tornar menor." Assim, devorou um dos bolos e ficou encantada ao descobrir que começou a encolher imediatamente. Assim que ficou pequena o suficiente para passar pela porta, ela saiu correndo da casa e encontrou uma multidão de pequenos animais e pássaros esperando do lado de fora. O pobre pequeno lagarto Bill estava no meio, sendo sustentado por 2 porquinhos da Índia, que estavam lhe dando algo de uma garrafa. Todos avançaram até Alice no instante em que esta apareceu, mas ela fugiu o mais rápido que pôde
e logo se viu a salvo em uma densa floresta. A primeira coisa que tenho que fazer, disse Alice para si mesma enquanto andava pela floresta, é crescer novamente para o meu tamanho certo. E a segunda coisa é encontrar meu caminho até aquele jardim encantador. Acho que esse será o melhor plano. Parecia um excelente plano, sem dúvida, muito organizado e arranjado de forma simples. A única dificuldade era que ela não tinha a menor ideia de como começar. E enquanto olhava ansiosamente entre as árvores, um latido agudo logo acima de sua cabeça a fez olhar para cima rapidamente. Um enorme filhote de cachorro a olhava com grandes olhos redondos e esticava debilmente uma pata, tentando tocá-la. Coitadinho! Alice exclamou em um tom de adulação. Tentou assobiar, mas estava terrivelmente amedrontada o tempo todo com a ideia de que ele poderia estar com fome, caso em que seria muito provável que a comesse, apesar de todos os carinhos. Mal sabendo o que fazia, ela pegou um graveto e estendeu para o filhote. Então ele saltou no ar com todas as patas ao mesmo tempo, com um latido de alegria. Ele correu para o graveto e fez de conta que tinha medo dele. Então Alice se esquivou atrás de um grande cardo para não ser pisoteada. Assim que apareceu do outro lado, o filhote deu outro pulo para pegar o graveto e tombou de cabeça para baixo, com pressa para agarrá-lo. Então Alice, achando que aquilo era muito parecido com brincar de cavalinho de madeira e esperando ser pisoteada a qualquer momento, correu de volta para o cardo. O filhote iniciou uma série de breves investidas para o graveto, correndo cada vez bem pouquinho para a frente e muito para trás, arquejando, a língua pendendo da boca, os olhos enormes semicerrados. Isso pareceu uma boa oportunidade para Alice escapar. Então ela partiu de uma vez e correu até ficar bastante cansada e sem fôlego, e até o latido do filhote parecer bastante fraco à distância. Mesmo assim, que filhote fofinho! Alice declarou, encostando-se em um botão de ouro para descansar e se abanar com uma das folhas. Eu teria gostado muito de ensinar truques. Se eu só deveria ter o tamanho certo para isso. Oh, céus, quase esqueci que preciso crescer de novo. Deixe-me ver. Como isso pode ser providenciado? Suponho que devo comer ou beber uma coisa ou outra. Mas a grande questão é o quê? A grande questão, certamente, era o quê? Alice olhou para as flores e as folhas da grama que a cercavam por todos os lados, mas não podia ver nada que parecesse a coisa certa para se comer ou beber naquelas circunstâncias. Havia um grande cogumelo crescendo perto, mais ou menos da mesma altura que ela, e quando olhou embaixo, nos dois lados e atrás dele, ocorreu-lhe que ela também poderia olhar e ver o que estava acontecendo em cima. Ela se esticou na ponta dos pés e espiou sobre a borda do cogumelo, e seu olhar imediatamente encontrou o de uma grande lagarta azul, que estava sentada no topo, com os braços cruzados, fumando silenciosamente um comprido narguilé de água, não prestando a menor atenção nela ou em qualquer outra coisa.